Sabe aquela sensação de que o mercado de Bitcoin simplesmente parou no tempo? Os preços não saem do lugar, aquela empolgação toda parece que sumiu. Mas, e se essa quietude toda for, na verdade, o silêncio que antecede uma tempestade? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos dados para descobrir o que eles realmente estão nos dizendo. Olhando assim por cima, a resposta parece meio óbvia, né? Cadê aquela volatilidade? O preço só anda de lado e a sensação geral é de um tédio profundo. Para muita gente, isso é um sinal de fraqueza, um motivo para pular fora. Mas, quando a gente começa a cavar, os dados contam uma história completamente diferente. Eles sugerem que essa calmaria não tem nada a ver com fraqueza. Na verdade, é uma fase de acumulação silenciosa. Existe uma pressão gigantesca se formando bem debaixo do nosso nariz. Para a gente entender essa tempestade que pode estar vindo, vamos analisar 5 pontos principais. Essa calma que engana, um combustível que está oculto, a força dos gigantes do mercado, a psicologia de um fundo de mercado e, por fim, a faísca que pode acender tudo isso. E toda essa calmaria cria o que os investidores mais experientes adoram: uma oportunidade assimétrica. O que isso quer dizer em bom português? Significa que os dados indicam que o potencial de ganho é muito, mas muito maior do que o risco de perda. Vamos ver por quê. O primeiro fator é o que a gente está chamando de combustível oculto, a liquidez. Pensa assim, existe uma reserva enorme de capital, um verdadeiro tanque de combustível, só esperando o momento certo para entrar em ação. Olha só que contraste impressionante. De um lado, a quantidade de Bitcoin disponível nas corretoras está secando, simplesmente sumindo. Do outro, as reservas de stablecoins, que são basicamente os dólares digitais prontos para comprar, estão batendo recordes históricos. É a receita perfeita para um choque de preços, né? Pouca oferta e um poder de compra explosivo só esperando. E o legal é que a gente consegue medir essa pressão com uma métrica bem específica, o Stablecoin Supply Ratio, o SSR. Basicamente, ele funciona como um medidor, mostrando para a gente o tamanho desse tanque de combustível de capital que está apontado para o Bitcoin. E o valor atual dessa métrica é de cair o queixo, perto de 13. Esse é um dos menores valores da história. E aqui vem a parte interessante. Um número baixo significa um poder de compra gigantesco. Ou seja, a quantidade de dinheiro em stablecoins pronta para comprar nunca foi tão grande em relação ao Bitcoin disponível. São bilhões e bilhões de dólares só esperando o apito inicial. Ok, então tem muito dinheiro esperando. Mas não é só isso. A segunda peça do quebra-cabeça é a convicção de quem já está no jogo, os grandes investidores, as instituições. E a história deles está sendo contada através dos ETFs. A gente vê muita notícia por aí falando das saídas recentes de 2,7 bilhões de dólares dos ETFs. Parece muito, né? Mas vamos colocar isso em perspectiva. Isso representa apenas 1,5% do capital total. Os outros 98,5% continuam lá, investidos, firmes. Isso não é sinal de pânico. Pelo contrário, isso sinaliza uma convicção de longo prazo. E essa convicção toda tem um motivo. Alguns modelos que analisam os fluxos de dinheiro para os ETFs sugerem que o valor justo do Bitcoin, na verdade, estaria acima do preço de hoje. Como o gráfico mostra, o mercado parece estar negociando com um desconto de uns 10%. Isso indica que o pessimismo, o sentimento, está pesando mais no preço do que os fundamentos. E falar em pessimismo nos leva direto para o nosso terceiro ponto, a psicologia do mercado, porque por mais estranho que pareça, o ponto de pessimismo máximo é muitas vezes o sinal mais claro de que o fundo do poço está perto. E aqui está o número que mede essa dor toda: 31,5%. Quase um terço de todo o Bitcoin que existe está, nesse momento, sendo segurado por alguém que está no prejuízo. Esse é o tipo de pressão que força os investidores com menos estômago a desistir e vender. É a famosa capitulação. E isso não é só teoria, não. A história recente nos mostra um exemplo quase idêntico. Teve um momento em que 33% dos investidores estavam no prejuízo e o mercado fez fundo em 54 mil dólares. E o que aconteceu depois? Em apenas 55 dias, o preço disparou mais de 100%. O que a gente acabou de ver é um exemplo clássico desse princípio. Enquanto o pânico faz muita gente vendendo prejuízo, os investidores mais experientes, as chamadas mãos fortes, fazem exatamente o contrário. Eles enxergam o pessimismo geral como uma grande liquidação e aproveitam para acumular. Então, vamos recapitular rapidinho. A gente tem o combustível da liquidez, a convicção das instituições e a psicologia de um fundo de mercado.
A pilha de lenha está toda montada, sequinha, só esperando a faísca. E essa faísca, ela provavelmente vai vir do cenário macroeconômico. Pode ser o fim do aperto monetário, ou seja, quando os bancos centrais pararem de tirar dinheiro da economia, uma melhora geral no apetite por risco no mundo todo, ou até o lançamento de novos produtos institucionais. Qualquer um desses fatores pode ser o gatilho que faltava. Resumindo a nossa análise, existe um poder de compra sem precedentes só esperando. Os grandes investidores não se mexeram, continuam firmes e os indicadores de sentimento sugerem que os vendedores já se esgotaram. O cenário está todo armado, só esperando um catalisador externo. Juntando todas essas peças, essa calmaria que a gente está vivendo parece muito menos um sinal de fraqueza e muito mais com aquela quietude que vem antes de uma grande tempestade. A convergência de todos esses fatores sugere que a pergunta principal deixou de ser se o mercado vai se mover e passou a ser quando essa energia toda acumulada vai finalmente ser liberada.